Olá a todos, paz de Cristo. Hoje eu trago um livro bem legal. Na verdade tem dois dessa coleção. É a coleção primeiro ano e a coleção segundo ano. O primeiro ano eu fiz e depois deixei ele para corte, porque tem muita imagem, muita coisa dentro, então acabou que cortou muito, não ficou legal não, mas primeiro a gente fez, trabalhou ele bastante para depois usar ele para corte. Esse livro é mais um daqueles livrinhos que é legal ter em casa, criança pequena. Esse aqui é a partir de 7 anos, mas dá para usar com 6, porque ele é muito fácil, e o outro também, dá para começar a usar com 5. Ele tem um apanhado de um pouquinho de cada coisa. Ele tem um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, um pouquinho de ciências. Também geografia, se você entrar em meios de transportes e tudo mais. Tipos de casa, como se divide uma planta. Nossa, ele tem muita coisa. Complete de frases, ímpar e par. Continha de mais e de menos, contas simples, tipo assim, 15 menos 5, 10 menos 4, contas simples. Brinquedos que você pode que as gerações antigas usavam para se divertir, peão, boneca de pano, essas coisas. Conforme a gente trabalha, eu gosto de trabalhar esse livrinho, esse aqui, Esse é o segundo ano. Eu gosto de trabalhar essa coleção aqui como um a mais pra gente se aprofundar depois, né? Tipo assim, a gente faz um exercício aqui, vamos supor, aqui era só para fazer o calendário, né? Para preencher o calendário. Aí, além disso, o calendário com o mês do aniversário da criança, né? Além disso, depois eu peço para pintar o dia do aniversário dela de rosinha ou de azul. Se cai mais algum membro da família nessa data de aniversário, eu peço para pintar também. A gente escreve papai, a mamãe, né, na data do mês, né? Aí vamos supor um trabalho assim simples, para você falar o que é ave, o que é mamífero, o que é peixe. Aí eles ligam. Mas aí depois a gente vai pro caderno e trabalha as características de uma ave. Ela tem pena, ela pode voar ou não, porque a galinha não voa. Qual é a característica do peixe? Ele vive na água. E assim a gente vai dando mais informação, mais conteúdo para a criança. Vamos supor, se ela só tem 5 aninhos, dá para ela fazer só o ligue. E ver um filme voltado para esse mundo animal, né? E vocês comentarem. Mas se ela já tem 7, ela já escreve 6 anos, já dá para você caprichar mais, depois ir pro caderno e fazer um trabalho mais elaborado. Ou assim, Aí se a criança é pequenininha, mas assim, tá aprendendo a ler ainda, né, palavras simples, aí você para por aqui, tá vendo, Aqui é um lápis, ela tem que achar qual é a palavra lápis e circular. Vaca, ela tem que achar a vaca e circular. Mas se ela já é uma criança maiorzinha, de 7 anos, e lê isso aqui brincando, a gente vai pro caderno e vamos fazer uma frase com macaco, uma frase com dado, entendeu? Depois que ela faz isso. A mesma coisa, os meios de transporte. Aí pergunta assim, qual desses meios de transporte voa? Aí a criança vai escrever, né? Quem voa é o avião. Aí depois a gente fala sobre outros meios de transporte que podem voar. Helicóptero, né? E ali a gente balão, vai incrementando o conhecimento nessa criança. Não para por aqui não, porque isso aqui é muito básico, tá, gente? Isso aqui é uma coisinha básica para criança pequenininha, para começar a ter o seu caderninho, o seu livrinho em casa, de trabalhinho com a mamãe. Bem, as mamães homeschooling, que estão no canal também querendo pegar informação. É um livro fraco, tá? Não é um livro nível hard, educação clássica, não. É um livrinho de brincadeira. Vale para aquela criancinha ali de 4, 5 aninhos que vocês estão começando a apresentar um livrinho para ela. Seria assim, tá? Não seria referente à idade que eles colocam, tá? Olha que bacana. Vou falar quais são as partes de uma árvore, né?
Nisso aqui eu não gosto de ficar por aqui também não. Eu faço isso aqui e depois a gente fala sobre fotossíntese, a gente fala sobre a semente que está dentro desse fruto, que vai dar uma nova árvore. A gente faz o desenvolvimento da árvore, a gente vai fazer assim 4 quadrinhos e a gente vai colocar a sementinha, depois a outra já crescendo, brotando, já aparecendo os galinhos, e depois outra já maior. A gente vai fazer uma evolução da árvore também. A gente não para nesse trabalhinho, porque eu já falei pra vocês que eu gosto de me aprofundar e dar conhecimento para as crianças. Ó, as continhas de mais, depois eles pintaram os balãozinhos. As letras estão terríveis, eles eram pequenininhos aqui. E ó, tipo de moradia, olha que legal. Aí tem castelo, iglu, oca, casa e apartamento. Disso aqui a gente também vai explorar mais essa criança. A gente aqui mora em apartamento, mas antes morávamos em casa. Então, a gente vai falar sobre como é que é uma casa, que a casa tem normalmente quintal, varanda, tem mais espaço. O apartamento ele é mais restrito, mas a gente tem normalmente uma área de lazer em comum com todas as pessoas do condomínio. Que aí nesse local em comum a gente tem que respeitar como se fosse também uma família. O iglu, como é que é feito? Aí eu amo me aprofundar com as crianças, porque aí a gente vai mostrar como é que é feito o iglu, né? Que ele é feito com tijolos de gelo e que ali vai montando um em cima do outro, dessa forma de concavidade, né? Como se fosse uma colher, né? Uma esfera, uma meia esfera. Porque como venta muito, as tempestades de vento e de neve são muito intensas. Quando a casa é plana em cima, reta, o gelo cai e faz muito peso e depois pode quebrar. Então as casas são feitas dessa forma para que caia o gelo e escorregue pelas laterais. Ela é feita também dessa forma para que o vento deslize sobre ela e não derrube ela, porque se ela tiver uma reta, se ela for uma reta, né, aqui, vamos supor, aqui, tentar, assim, vamos supor, lateral de uma casa, assim, né? E aí o vento pode levantar isso aqui e ela cair, tombar. Então, ventos muito intensos, uma casa onde tem muita neve, um local que tem muita neve, a forma certa de se planejar, fazer o planejamento dessa moradia dessa forma. O castelo, a gente entra em viagens nos castelos. No dia que a gente fez essa lição, nós entramos em vários castelos na Europa pela internet. Vimos como é que eles são, falamos sobre lados parecidos que são feitos para poder ficar simétrico, né? Falamos sobre simetria. Então, assim, a gente pode dar um infinito de informação para essas crianças, de conteúdo maravilhosos para essa criança, que não vai ficar abstrato na cabeça dele, porque a gente vai trabalhando isso, conversando. Isso, casa, apartamento. E a oca. E a gente fala um pouquinho sobre como é que é a construção da oca, por que o índio faz dessa forma, por que as telhas têm que ser dessa forma, porque é local que chove muito, muita água. Então, é preciso que tenha esse escorrer entre as folhas, né? Porque as folhas, ela tem vincos, né? E a água cai ali fazendo vincos e escorrendo por ela. Gente, é um infinito de informação. Não é para parar no livrinho. É pra gente explorar conhecimento, explorar junto. Abra a Barça, abra o Google, abra o que vocês tiverem para explorar essa criança. Aí aqui, olha, nesse local aqui a gente fala sobre os meios de comunicação, né? Televisão, carta, computador, livro, jornal e telefone. Aqui nós falamos da importância do meio de comunicação, do perigo que é se eles derem informação errada pra gente, esses fake news, que algumas coisas são perigosas, a gente tem que ter clareza de qual é a fonte verdadeira, de jornais que a gente possa realmente confiar, que nem todos a gente pode confiar. Então a gente trabalha também esse aspecto de moral e cívica que não se fala mais, não se trabalha mais em escola nenhuma. Antecessor, sucessor com borboletinha, olha que lindo. Complexo de frases com as palavras, tá vendo? E aqui, ó,
ímpar e par. O trabalho de ímpar e par normalmente não para por aqui, porque a criança tem mais dificuldade em entender o que quando você fala assim, ímpar são todos os números que terminam com 1, 3, 5, 7, 9. Aí ela vê assim, 72. Eu falo assim, não, que termina, o 7 tá no início, ele não tá começando, né? A gente tá falando que tem que estar terminando com o ímpar. Então, assim, aqui a gente treina mais, não fica só nessa brincadeirinha. Então, assim, é um livro curto, não é um livro muito grande. É um livro simples, mas 48 folhas. Mas é um livro simples que você tem capacidade, condição em casa de fazer trabalhos bem mais legais, mais elaborados. Olha as continhas, olha que legal. Tem várias continhas aqui, eu não sei se vocês estão vendo bem. Ó, aí eu faço a continha, a criança faz a continha, bota o resultado e depois vê aqui na legenda qual é a cor que é pra pintar, tá vendo? Aqui também, ó, feminino e masculino. A gente trabalha os sexos opostos, homem e mulher, cavalo, égua, boi e vaca. O que é isso aqui? É o bode, a cabra, a ovelha e o carneiro em cima. Então a gente trabalha isso aqui, não fica só nesse universo, a gente vai para o caderno e trabalha menino, menina, garoto, garota. A gente vai trabalhando papai, mamãe, né, o feminino e masculino. Olha que legal também. Reciclagem, fala um pouquinho sobre reciclagem, as cores das latas de lixo. Depois tem um vídeo que eu gosto muito da Turma da Mônica e que ele fala justamente a respeito dessa coisa da reciclagem. E é bacana se ver, só procurar aí na internet. Palavra com R só, palavra com 2 R's. Complete da frase, mas com esses ditados populares. Olha que legal. Assim, ó. De grão em grão, aí a criança tem que ligar para a continuação daquela frase, né? De grão em grão, tanto bate até que fura, a galinha enche o papo, pelo leite derramado do que 2 voando, né? E a criança tem que descobrir ali. E o início mais vale um pássaro na mão, água mole pedra dura, de grão em grão e não adianta chorar, né? Então, assim, bem legal, porque normalmente as crianças não estão ouvindo mais esses ditados populares e a gente conversa um pouco sobre eles. Materiais de plástico, de vidro. Bem, o livro é bem bacana. Olha aqui. Aqui são os personagens folclóricos. E aí depois disso aqui a gente faz um estudo de cada um deles. A gente não para por ali não. A gente, vamos supor, pega o Saci, a gente vai estudar as características do Saci, o porquê das histórias do Saci, até mesmo porque a gente está lendo em Monteiro Lobato também sobre o Saci, então a gente conhece um pouco mais. A Yara, né, que todo mundo chama de sereia, né? A Yara, o Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça e a Cuca. A gente fala sobre essas características de personagens de folclore. E se tem como entrar com mais profundidade, dependendo da idade da criança, você pode entrar aí explicando sobre de onde vem, por que veio dessa forma, sei lá, se da onde veio uma história parecida, sei lá, da China, na Grécia, e trouxe para cá e mudou um pouco, e dá pra gente aprofundar mais. Alimentos naturais e industrializados também são legais, que aí a gente vai falar sobre alimento saudável, como é que a gente tem que se alimentar, como é que o prato quanto mais colorido ele tiver, melhor, mais saudável fica. E aqui frasezinhas, olha, com as palavras emboladas para a criança colocar na ordem. Bem, esse foi o livrinho de hoje, do Dica de Mãe. Ele é um livro para complemento, não é um livro real de estudo, é um livro muito simples, muito leve, mas dá para você se aprofundar, porque ali tem as imagens e as ideias, então dali você pode tirar a ideia para se acrescentar no seu filho, na sua filhinha em casa, tá bom? Ó, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, quem ainda não deixou o like, deixa o like aí. E deixa eu te falar uma coisa, esse livrinho, ó, vê bem a capa, tem o do primeiro ano também. Esse livrinho, um material semelhante a esse,
é o do primeiro ano, só que mais leve ainda. Vamos supor, aqui faz numeração até 50, lá vai fazer numeração até 30, assim por diante. Continhas um pouquinho mais pesadinhas aqui, de 2 dígitos, tipo de unidade e dezena, lá só unidade e tudo mais. Mas vale a pena ter os dois, que eles são bem bacanas, tá bom? Ó, super beijo pra vocês, fiquem com Deus.